De todas as cidades do mundo, Jerusalém é aquela com o passado e certamente o futuro mais conturbado. Para os judeus é a terra que abriga os templos de Herodes e Salomão. Para os muçulmanos, o local de onde Maomé ascendeu aos céus. E para os católicos, o solo onde o Messias foi crucificado. Após sua morte, a palavra de Jesus Cristo criou raízes. E Jerusalém aos poucos se livrou de quase 400 anos de ocupação romana para abraçar a fé cristã. Até que no século VII, a cidade sagrada foi tomada à força por uma nova crença, o islamismo. Quatro séculos depois, os cristãos reivindicaram a posse de Jerusalém e cerca de 60 mil guerreiros espalhados pela Europa se reuniram para a batalha. Um dos líderes foi o veterano chefe militar, Duque Godofredo de Bouillon. Seu exército partiu em uma cruzada de 3 anos e percorreu 5.000 quilômetros para retomar Jerusalém em nome de Deus. Godofredo era mais que apenas um aclamado guerreiro. Além de grande benfeitor da Igreja Católica, o Duque era um homem extremamente devoto. Havia bons motivos para arriscar tudo em uma jornada para uma terra distante e talvez sem volta. Arruinada pela fome e por guerras mesquinhas, a Europa era uma região amaldiçoada. Seu povo decidiu buscar uma vida melhor neste mundo e no próximo. Uma das figuras mais eruditas do mundo cristão pintou um retrato fiel desse cenário caótico. Guilherme de Tiro, arcebispo e conselheiro real, relatou as cruzadas conforme seu testemunho ocular. In nearly all the circle of the earth, belief had failed. The fear of the Lord no longer prevailed among men. Justice had perished from the world. Violence held sway among the nations. Fraud, treachery, and chicanery overshadowed all things. All virtue had departed and ceased to exist as useless. Evil reigned in its stead. A rixa secular com os governantes da Europa relegou o papado a um segundo plano até o ano de 1088 e a chegada de um novo papa a Roma. Seu nome era Urbano II. Um pedido de ajuda foi enviado ao chefe da Igreja Católica, o Papa Urbano II. Enviado pela Corte Imperial de Constantinopla, o apelo veio em nome de um rival do Oriente, o chefe político da Igreja Ortodoxa da Grécia e imperador bizantino, Aleixo I. O poder de Aleixo era cada vez menor. A influência da Igreja Ortodoxa chegara a alcançar o Oriente Médio. Recém-convertidos ao islamismo, os turcos seljúcidas saíram das estepes da Ásia Central e migraram para o Oriente Médio em busca de terras. Seu exército era formado por dezenas de milhares de guerreiros destemidos que conquistaram o território muçulmano da Pérsia, Síria e Palestina, e finalmente se apossaram da cidade sagrada de Jerusalém. Agora eles cobiçavam o norte e seguiam para Constantinopla, a grande capital bizantina. A única esperança do imperador Aleixo era responder ao ataque, mas sozinho seria impossível. Em nome da fraternidade cristã, ele pediu ao Papa que enviasse uma força de cavaleiros para ajudá-lo a combater os turcos. Era a oportunidade que o Papa esperava de finalmente aumentar seu poder político. You've got to understand that the popes of that period were politicians. Much more so than they are now. Even now, the current pope intervenes in politics all the time.
But at that time, the popes were big players, scheming, manipulating, intriguing, politicking. They were basically the politicians of the church. O Papa Urbano II decidiu impedir o infortúnio do Império Bizantino e deu início à própria Guerra Santa contra o islamismo, uma cruzada que fortaleceria seu papado e colocaria Roma novamente no centro do cenário político mundial. Em novembro de 1095, o Papa proferiu um sermão a céu aberto na cidade francesa de Clermont. Foi um chamado para que príncipes, reis, clérigos e plebeus travassem uma guerra sob a bandeira da Igreja Católica. O sermão foi uma demonstração de astúcia e persuasão religiosa. Com a ajuda de histórias exageradas sobre atrocidades muçulmanas contra os peregrinos cristãos na Terra Santa, o Papa transformou os turcos em demônios e apresentou a cruzada como a guerra entre duas crenças. Young and old alike eagerly as a command from on high. The cradle of our faith, the native land of our Lord and the mother of salvation is now forcibly held by a people without God. For many years now, the wicked race of Saracens, followers of unclean practices, have oppressed with tyrannical violence the holy places where the feet of our Lord rested. Dogs have entered into the holy places. Priests have been slain in the sanctuaries. Virgins forced to choose between prostitution and death by torture. Diante das promessas de honra e glória, dezenas de milhares de homens e mulheres, incluindo famílias e vilarejos inteiros, responderam ao chamado do Papa Urbano. Mas para muitos, como um jovem cavaleiro que relatou a jornada para Jerusalém, o atrativo era outro, a promessa de grandes riquezas. Our Lord, the Pope said if anyone wished to save their souls, they must not hesitate to undertake with humble spirit the way of the Lord. And if he did not have a great deal of money, divine mercy should provide for him. Then he said, take the road to the Holy Sepulchre. Rescue that land from a dreadful race. Rule over it yourselves, for that land floweth with milk and honey. Nothing is ever motivated purely by religion or ideology. They knew perfectly well that there was a lot of wealth in that part of the world. It was the center of trade. All the trading caravans passed through this world. And so they wanted the money. It was as simple as that. Mas a oferta de riqueza sem fim e terras que jorravam leite e mel era apenas uma parte do prêmio. Pouco depois, uma nova recompensa foi oferecida para a congregação. Em uma decisão sem precedentes, o Papa prometeu um lugar no céu para a alma daqueles que aceitassem a cruzada. To those of you who once fought against brother and relative, now rightfully fight against the barbarians. Know then that whoever sets out on this journey, not out of lust for worldly advantage, but only for salvation of his soul and liberation of the church, is remitted in entirety all penance for his sins. O sermão do Papa certamente testava os limites da doutrina cristã. Em sua Guerra Santa, o cruzado tinha a bênção de Deus para ignorar o sexto mandamento, não matarás, contanto que a vítima fosse um infiel. Incitados pelas palavras do Papa, alguns fanáticos ansiavam por derramar sangue antes mesmo de a cruzada deixar a Europa. Para esses fundamentalistas, qualquer não cristão era um herege,
e havia hereges por toda parte. But the Pilgrims rose up in a spirit of cruelty against the Jews. They inflicted a most cruel slaughter on them, claiming that the killings would be of service against the enemies of Christianity. They attacked them, decapitated many. They destroyed their homes and synagogues, and even divided all the looted money amongst themselves. Em nome de Deus, milhares de judeus foram massacrados na Europa. O assassinato e o massacre de inocentes foi a marca registrada da Primeira Cruzada. No outono de 1096, quase um ano após o sermão do Papa Urbano, exércitos da França, Alemanha e Itália deram início à épica marcha de 5.000 quilômetros para salvar seus irmãos cristãos e libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. To take the cross must have been very, very expensive. We know that people sold land, we know that they mortgaged land. They seem to have tried to raise about 6 years' income just to live through the crusade. A rich man would have had a whole retinue. He'd have come, with his household, with everybody who would normally accompany him. And possibly wives. It's often forgotten that many wives came with their husbands because they too were inspired by this remarkable opportunity for salvation. So what you have on the crusade is a sort of city, as a whole society, moving eastwards towards Jerusalem. The problems of feeding that are absolutely immense. I mean, it is almost inconceivable how they did it. We would guess that they stole stuff, but fundamentally they were probably buying from the local peasants who would be glad to sell, but at very high prices. Durante quase 6 meses, o exército de Godofredo percorreu milhares de quilômetros e cruzou rios e montanhas do leste europeu, até finalmente juntar forças com outros exércitos do sul no local previamente combinado, o centro espiritual do cristianismo oriental, Constantinopla. Constantinopla é hoje Istambul, cartão de visitas da Turquia e cidade majoritariamente muçulmana. Mas 9 séculos atrás, esta era a última cidade cristã antes de o exército cruzar o Estreito de Bósforo e entrar em território inimigo. Na época, o maior tesouro da cidade era a Catedral Ortodoxa Cristã de Santa Sofia. Coberta por mosaicos de ouro polido, a construção era um documento vivo da lendária riqueza de Constantinopla. Mas os cruzados não chegariam a vê-la de perto. Furioso, o imperador Aleixo ordenou que os portões fossem lacrados. Um exército católico de 60.000 homens não era o que ele tinha em mente quando pediu para que o Papa Urbano enviasse uma tropa de cavaleiros como reforço. O imperador convidou os principais líderes da cruzada para entrar no átrio interno do Palácio Imperial. Ele sabia que poderia conquistar a confiança do Duque Godofredo e do Conde Balduíno. Mas os irmãos haviam se unido a outro comandante cruzado. Bohemundo de Tarento era o filho mais velho de uma família de mercenários normandos que há pouco tomara o controle do sul da Itália. A experiência bélica de Bohemundo era de inestimável valia.
Ele já havia enfrentado e vencido os muçulmanos na Sicília, e sua luta contra os bizantinos também era antiga. Mas Bohemundo, bem como os outros líderes cruzados, era melhor soldado que político. Todos estavam prestes a ser enganados. Grande parte do Império de Aleixo estava nas mãos dos turcos. Ele queria suas terras de volta e não deixaria que fossem tomadas pelo exército católico. O imperador ainda guardava um trunfo na mão. Em troca do suprimento de comida, os 3 líderes cruzados foram obrigados a jurar fidelidade ao imperador. O voto garantia a Aleixo o comando irrestrito da expedição, além da devolução ao Império e à Igreja Ortodoxa de quaisquer terras que o exército católico tomasse dos turcos. Os cruzados atravessaram o rio Bósforo na companhia dos bizantinos, seus novos aliados. Algumas semanas depois, em maio de 1097, eles chegaram à primeira cidade dominada por inimigos. Niceia, atual Iznik, já fora uma cidade bizantina, mas 20 anos antes foi tomada pelos turcos e passou a ser fortaleza do novo sultão, Kilij Arslan. O cerco à cidade de Niceia durou 6 semanas. Apesar do combate acirrado, o exército católico estava confiante e se aproximava da primeira vitória. Embora tivessem prometido entregar a cidade ao imperador bizantino, os cristãos pretendiam se apoderar das riquezas de Niceia. O que o exército não esperava era ser traído pelo aliado. No flanco oeste da cidade encontra-se o grande lago Ascânio. Ali, no dia 18 de junho de 1097, os emissários do imperador bizantino deram início a um plano secreto para tomar a cidade e seus espólios. A imagem da bandeira imperial bizantina hasteada na muralha causou fúria entre os cruzados. Eles foram traídos pelo falso irmão em Cristo, o imperador Aleixo. Sem os espólios de Niceia, os cruzados levantaram acampamento e avançaram em território inimigo com destino a Jerusalém. Mas eles não estavam sós. Do alto das colinas, o turco Kilij Arslan observava cada passo. O líder turco convocou sua força de combate de mais de 50.000 homens. Examinando as terras por onde os cristãos passariam, Kilij encontrou o lugar perfeito para o ataque surpresa. O confronto épico que ali aconteceu hoje faz parte da história das cruzadas. A Batalha de Dorileia. Na madrugada de 1º de julho de 1097, dezenas de milhares de turcos atacaram os homens de Bohemundo acampados no vale. Os turcos avançavam furiosamente em direção ao indefeso grupo. Mesmo que morressem muitos turcos, morreriam ainda mais cristãos. À medida que cruzava o campo, a cavalaria desferia golpes hábeis em um estilo de combate ainda desconhecido para os cristãos. Aqueles não eram simples cavaleiros, eram arqueiros montados. A nova técnica ajudou a dizimar a força de Bohemundo composta por 20.000 homens. Mas essa não foi a única surpresa que os turcos reservaram para os cristãos. Entender como os turcos atiravam de tão longe sempre foi um enigma.
Mas nas entrelinhas de um pouco conhecido texto muçulmano da época, o Dr. Taef al-Azari descobriu o chamado Naukia, uma referência escrita em árabe antigo que talvez solucione o mistério. Bohemundo perdera 4.000 homens, e os turcos avançavam para o massacre final. Desesperado, ele ordenou que o restante mantivesse a posição em torno do campo. Mas não muito longe dali, a salvação se aproximava a galope. Com a chegada dos exércitos de Godofredo e Balduíno, o número de cristãos subiu para 55.000. A soma das forças cruzadas deixou os turcos em visível desvantagem. O número de mortos foi grande para ambos os lados. Milhares de cristãos e muçulmanos perderam a vida em nome de Deus. Mas assim que os turcos bateram em retirada, os cruzados reiniciaram a obstinada marcha rumo a seu destino, a cidade sagrada de Jerusalém. Ao invés de tomar o caminho direto para Jerusalém, os cristãos optaram por uma rota mais segura que os levaria a cruzar as montanhas Antitauros. Os homens exaustos atravessaram as áridas planícies da Pisídia sob um calor de 32 graus centígrados. O alvo perfeito encontrava-se a 160 quilômetros dali, o condado de Edessa. A questão é que a cidade não estava nas mãos dos muçulmanos e havia bravamente resistido aos ataques turcos até então. Mas o povo cristão de Edessa estava cansado de constante investida muçulmana. E quando soube que um líder cruzado se aproximava, a cidade pediu ao governador Toros que convidasse Balduíno para ser seu aliado. A aliança com Balduíno tinha seu preço. Ele aceitaria proteger Edessa dos turcos em troca do total controle da cidade. O ingênuo Toros prometeu torná-lo rei somente depois de sua morte. O frágil governante selou seu destino ao adotar Balduíno como filho. Mas para o conde, a morte de Toros não tardaria a chegar. Toros descobriu a traição do conselho tarde demais. Sua cabeça já estava a prêmio. But immediately his destroyers shot him down into the middle of the street. And cutting off his head, they carried it on a spear through the quarters of the city for everyone to mock. Enquanto Balduíno comemorava a tomada de Edessa, o exército cruzado principal chegava aos muros da grande cidade de Antioquia, a 240 quilômetros dali. A próspera Antioquia foi uma cidade cristã desde os tempos do apóstolo Pedro até 1085. Era tarde demais para voltar, e o grupo continuou a escalar a muralha da Torre de Firos. Em questão de minutos, a cidade foi tomada e os portões foram abertos para os outros soldados. Guiados pelos cristãos locais, eles arrastaram os muçulmanos para fora das casas e das mesquitas. E
e os mataram indiscriminadamente. Everyone really was really massacred, was killed. The Jews, the Christians, the Muslims, and then spare children or women or elderly, and they were really avenging and proving that they are really superior and they are the true and new master to the territory. O único habitante de Antioquia que conseguiu escapar foi Iaguissian, o governante turco. Siam pagou um preço alto pela fuga. O pombo-correio de Siam cumpriu sua missão e o reforço turco chegou à cidade no dia seguinte à sua morte. Aqueles que antes sitiaram passariam agora a ser sitiados. Do outro lado, os turcos se preparavam para atacar. Os cruzados rezaram por um milagre e foram atendidos. Espalhou-se a notícia de que Deus falara com um cruzado por meio de uma visão. O cruzado era um simples padre francês, do chamado baixo clero, mas sua visão inspirou um exército inteiro. A verdadeira lança que transpassou Jesus na cruz estava há séculos desaparecida. Encontrá-la naqueles tempos de crise seria o mesmo que estabelecer uma poderosa ligação entre os cruzados e o próprio Cristo. Pedro Bartolomeu reuniu um grupo de 12 discípulos e invadiu a pequena igreja para escavar o chão onde afirmava estar enterrada a lança sagrada. Depois de um dia e uma noite de trabalho, restava pouca esperança. Até que Pedro Bartolomeu entrou novamente na igreja e saiu com uma haste enferrujada de metal. O padre proclamou ter encontrado a relíquia. Uma afirmação ridicularizada pelos historiadores árabes. Embora contassem com apenas 200 cavalos, os cruzados enfrentaram o inimigo de frente, empunhando a lança sagrada recém-descoberta. Mas uma testemunha falou de outra visão, um exército de espíritos enviados por Deus. Host of men on white horses, whose banners were all white. When our men saw this, they did not understand what was happening or who these men might be, until they realized this was the blessed help sent by Christ. The Turks fled in terror, and with God's help we defeated them. Grandes extensões de terras estavam sob o domínio cristão. Balduíno comandava a região de Edessa e Boemundo a cidade de Antioquia. Os dois se tornaram muito ricos. No final de 1098, os dois líderes cruzados se dedicavam inteiramente ao comando de seus principados e questionavam a necessidade de marchar para Jerusalém. Em junho de 1099, 13 mil cruzados, menos de um quarto do número que partiu da Europa, chegaram aos portões da cidade em que Jesus Cristo morreu. Depois de 3 anos de marcha, o exército cruzado estava prestes a atacar Jerusalém. Os muros de 15 metros de altura e 3 de espessura intimidavam. A escalada exigiria escadas e torres de cerco. No dia 14 de julho de 1099, os cruzados lançaram um ataque duplo. Uma das torres foi levada para o lado norte de Jerusalém e a outra para o lado sul. Os muçulmanos sabiam que se apenas um grupo alcançasse o topo da muralha, a cidade sucumbiria.
A muralha foi vencida e só restava aos muçulmanos fugir. Era chegada a hora de os cristãos finalmente tomar Jerusalém. Jerusalem is ours. Quase 3 anos depois de deixar sua terra natal, o Duque Godofredo se tornava o novo governante cristão de Jerusalém. Humildemente, ele recusou a coroa de rei da cidade em que Jesus Cristo reinara, e ali faleceu cerca de 1 ano depois. Mas Balduíno, o traiçoeiro senhor de Edessa, não se fez de rogado. O homem em que nada lembrava o caráter íntegro do irmão prontamente assumiu a coroa da cidade sagrada. A notícia do sucesso da primeira cruzada correu à Europa. Mas o Papa Urbano, a verdadeira inspiração que levou 60.000 homens a percorrer 5.000 quilômetros, morreu antes de saber que Jerusalém estava em mãos cristãs pela primeira vez em 400 anos. Jerusalém tinha menos de 800 metros de extensão. Dentro de suas muralhas, os cruzados massacraram cerca de 30.000 muçulmanos e judeus. Notícias da chacina abalaram o mundo islâmico. Jerusalém tinha menos de 800 metros de extensão. Dentro de suas muralhas, os cruzados massacraram cerca de 30.000 muçulmanos e judeus. Notícias da chacina abalaram o mundo islâmico. The Crusades had a very deep impact on Arab society. One, they were seen as a barbarian incursion, and stories of those crusades are still told in cafes and in families as if they happened yesterday. This is something quite striking. And so whenever the West has invaded that region again, people say it's another crusade, which is why after the awful events of 9/11, when the American president inadvertently, one assumes, said we now have to wage a crusade to stop this, a shiver went down the collective spine of the Islamic world, because they felt they knew what was coming. Enquanto os cruzados celebravam a vitória e consolidavam a posse da Terra Santa, os muçulmanos pacientemente se preparavam para contra-atacar. Mal sabiam os invasores que a fúria islâmica logo se abateria sobre o reino cristão de Jerusalém. A fúria islâmica se abateria sobre o recém-retomado reino cruzado, sob o comando do líder Saladino e evocando um novo grito de guerra, o Jihad. A segunda e a terceira cruzadas. Para derrotar os cristãos, era preciso um líder que reunisse as forças muçulmanas sob a mesma bandeira de guerra. E o que os cruzados mais temiam era justamente um contra-ataque. A fim de oferecer proteção aos peregrinos, uma segunda ordem sagrada foi instituída. Combinando o estilo de vida monástico com porte de armas, esta irmandade acreditava que combater os infiéis era um ato de caridade e um caminho para a salvação. A ordem foi batizada de Cavaleiros do Templário, nome inspirado no quartel-general do grupo, o antigo Templo de Salomão. As duas ordens logo se tornaram para os muçulmanos o símbolo mais temido e ultrajante da ocupação cruzada. Quase meio século depois da fundação dos Estados Cruzados, os muçulmanos estavam prestes a realizar o primeiro contra-ataque. A cidade foi cercada pelos 30.000 homens de Zeng. Pegos de surpresa, os poucos cavaleiros cruzados que permaneceram em Edessa bateram em retirada para dentro da cidade. A única maneira de entrar em Edessa era derrubando os muros. Zeng decidiu convocar mineiros que sabiam exatamente como destruir os alicerces da construção.
os muçulmanos promoveram um massacre na comunidade cristã. Milhares de homens, mulheres e crianças foram mortos. Edessa voltava ao controle muçulmano e Zenghi era o novo herói do mundo islâmico. Era a vitória da primeira fase do Jihad, a luta contra o Império Cristão. 2 anos depois da tomada de Edessa, Zenghi foi assassinado enquanto dormia. As esperanças do povo teriam morrido com ele, não fosse o inconformismo do próprio filho. Nur al-Din. Os cristãos viram a ascensão do novo líder como uma grave ameaça aos Estados Cruzados. Sua mensagem era simples e direta: unificação e jihad. Na Europa, a queda de Edessa chegava ao conhecimento do Papa. No dia 1º de dezembro de 1145, Eugênio III foi obrigado a tomar uma medida drástica e convocou uma segunda cruzada. O chamado às armas foi respondido por um dos casais mais poderosos da Europa, o rei da França, Luís VII, e sua esposa Eleonor de Aquitânia. O rei era um homem de fé cristã e estava decidido a honrar o feito da primeira cruzada com a retomada de Edessa e a expansão dos reinos cruzados. Mas além de não ser um líder nato, a experiência militar do rei era exígua. Em maio de 1147, o rei deu início à Segunda Cruzada e liderou um exército de mais de 30 mil homens. No coração da força de combate seguiam 300 cavaleiros templários. O exército levou quase 5 meses para cruzar a Europa, da França até a Ásia Menor. Com a chegada do inverno, as condições extremas obrigaram o exército a desfazer a formação. A vanguarda armada se separou do corpo principal e a caravana, liderada por Eleonor e Luís, ficou desprotegida na retaguarda. Era a chance que os turcos esperavam. Ao contrário de milhares de cruzados, Luís e Eleonor conseguiram escapar. Humilhado, o rei entregou o comando da marcha aos templários, a fim de restabelecer a ordem. O exército vencido conseguiu refúgio em Antioquia, cidade tomada na primeira cruzada. Diante da força reduzida para 20 mil homens e do poder crescente de Nur al-Din, o rei Luís abandonou a campanha e passou a cobiçar Damasco, uma cidade ao sul e mais próxima de Jerusalém. A batalha no pomar que cercava a cidade se estendeu durante dias e milhares de muçulmanos perderam a vida. Sem muita chance de escolha, os orgulhosos damascenos pediram que Nur al-Din enviasse seu exército. Era o pedido que o governante esperava. Já o rei Luís viu-se diante de um impasse: ficar e lutar com a crescente oposição ou bater em retirada. Luís voltou para casa desmoralizado pela derrota. Depois de tanta esperança e sofrimento, a Segunda Cruzada terminou em desastre. Além de virar as costas para o reino de Jerusalém, ele fortaleceu a determinação dos muçulmanos. As consequências para o mundo cristão foram catastróficas. O fracasso da Segunda Cruzada era o que Nur al-Din precisava para conquistar Damasco. Suas armas para convencer a cidade foram intimidação e astúcia. Somente unidos, disse ele, teremos força para subjugar os Estados Cruzados. Os damascenos finalmente cederam à sua inexorável campanha. Em abril de 1154, a cidade de Damasco acolheu o governante. Todo o lado leste do Reino Cruzado estava sob o controle de Nur al-Din.
Mas em 1168, um erro fatal dos cristãos deixou o governante muçulmano em grande vantagem. Os cruzados promoveram um massacre de muçulmanos xiitas em uma cidade egípcia próxima ao Cairo. Nur al-Din não perderia a chance de oferecer ajuda e enviou seu melhor e mais jovem general para defender o Cairo. Seu nome era Saladino. Saladino é uma lenda no mundo islâmico. Sua reputação heróica foi construída com o auxílio de um homem, seu amigo e confidente, Baha al-Din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Além de amigo, Baha al-Din era um admirador de Saladino. I bore witness to the genuineness of the rare stories told about the noble hero Saladin. No final de 1169, com os inimigos eliminados, Saladino se tornou o incontestável governante do Egito e controlava um território quase igual ao de seu mestre Nur al-Din. Anos depois, antes que pudesse colocar seu tutelado no devido lugar, Nur al-Din morreu sob circunstâncias misteriosas aos 57 anos de idade. Saladino se apressou em chegar à fortaleza de Alepo, mas um sucessor já havia sido anunciado. Al-Salih, filho de Nur al-Din, foi nomeado governante da Síria com apenas 12 anos de idade. Mas apesar da aparente inexperiência, o jovem mostrou ter mão de ferro. Ele negou a entrada de Saladino na cidade e obrigou seu exército a permanecer nos portões de Alepo. A ordem seguinte foi ainda mais audaciosa. Al-Salih convocou um grupo de fundamentalistas religiosos para eliminar seu rival. O nome dos algozes entrou para a história: os assassinos. The word assassin is derived from hashishin. And hashish, we all know, is marijuana. And the story was that the only way they could be worked up to go and kill someone was by drugging them out of their skulls. Os assassinos seguiram Saladino até uma tenda nos arredores da cidade. Em seguida, o grupo matou um de seus guardas. Saladino teve sorte de escapar apenas com um ferimento leve. Um ano depois do atentado, Saladino voltou decidido a capturar Alepo. Desta vez, nada sairia errado. Ele cercou o acampamento de guardas e espalhou cal e cinzas ao redor da tenda para detectar pegadas. Mas apesar de toda a segurança, os assassinos atacaram novamente, e de maneira curiosa. Ao lado do travesseiro, Saladino encontrou alguns doces. Com eles, um bilhete avisava que ele deveria bater em retirada, pois a próxima tentativa de assassiná-lo não falharia. Só restava a Saladino ir embora. 7 anos depois, a sorte do líder tomaria um novo rumo. Em 1181, seu rival Al-Salih morreu prematuramente aos 19 anos. A exemplo do pai e do avô, a morte se deu em circunstâncias duvidosas. A Síria e o Egito passaram a pertencer a Saladino. Era o fim de 8 décadas de desunião. Depois de lutar pela unificação do mundo islâmico, o passo seguinte do grande Saladino seria investir contra os cristãos da Terra Santa. Em 1183, Saladino esperava o momento de atacar os cristãos e reivindicar Jerusalém. A ambição do grande líder muçulmano pairava como uma nuvem negra sobre a cabeça dos cruzados, que também se preparavam para a batalha. O avançado estado da doença impedia Balduíno de governar Jerusalém.
No outono de 1183, acamado, ele nomeou seu cunhado Guy de Lusignan como regente do reino. Muitos consideravam Guy um homem sem pulso para o governo, mas ele estava decidido a provar sua liderança enfrentando a valentia de Saladino. Ele receberia a ajuda de um aliado, um príncipe cruel que nutria um ódio profundo por Saladino. Reinaldo de Châtillon. Foi Reinaldo quem desencadeou a tão esperada guerra. Durante 4 décadas, o direito dos muçulmanos de usar a rota comercial entre o Egito e a Síria foi respeitado. Até que em janeiro de 1187, Reinaldo quebrou o acordo. O príncipe liderou o ataque a uma caravana de muçulmanos abastados. Ele fez os homens e mulheres de prisioneiros e saqueou suas posses. O ataque injustificado deu a Saladino um motivo para entrar em guerra. Um exército de proporções épicas foi reunido sob a bandeira muçulmana. Acompanhado de 20.000 soldados de infantaria e 10.000 cavaleiros, o rei marchou rumo a Hatim, região às margens do Mar da Galileia. Saladino lançou o desafio e Guy de Lusignan foi obrigado a aceitar. Ele reuniu 1.300 homens dos castelos e cidades do reino, incluindo os templários e os hospitalários, mais 15.000 soldados de infantaria. Como estandarte, os cristãos carregavam a mais preciosa das relíquias, a cruz de Cristo, na crença de que ela os livrasse da derrota e garantisse a vitória. Muitos católicos ainda acreditam no poder das santas relíquias. Benedicat vos omnipotens Deus. Em um pacato mosteiro em Jerusalém, os supostos fragmentos da cruz de Cristo repousam em um relicário de ouro. Confiantes de que Deus estava com eles, Guy, Reinaldo e o exército cristão foram ao encontro de Saladino. Saladino e seus homens se colocaram entre os cruzados e a água. Guy de Lusignan não teve outra escolha e ordenou que o exército investisse contra os muçulmanos. Debilitados, os cruzados não foram páreo para o robusto exército de Saladino. Cada golpe cristão era defendido pelos muçulmanos. Não satisfeitos com o sofrimento do inimigo, os muçulmanos batiam em tambores e cantavam hinos, criando uma terrível atmosfera de medo e mau presságio. Quando os cristãos começaram a cair, o disciplinado exército muçulmano fechou o cerco para o golpe final. Pressentindo a vitória, Saladino ordenou a captura de Guy, Reinaldo e da Tenda Vermelha. Julho de 1187, a Batalha de Hatim terminara. Saladino venceu o exército cruzado e finalmente ficou frente a frente com Reinaldo de Châtillon, seu inimigo declarado. Era chegado o momento de vingar o ataque à caravana muçulmana. He had given orders for both Prince Reynald and the king of the Franks, Guy, to be brought before him. The king complained of thirst, so the Sultan had a glass of rose water brought for him, from which he drank. And
And then he passed it on to Reynald. The Sultan cried out at the king, "This godless man did not have my permission to drink and will not save his life that way." And with one hand, cut off, Reynald said. Guy presumiu que seria o próximo. Mas a compaixão não foi dada aos hospitalários e templários, os distintos cavaleiros nomeados para combater as forças do islamismo. A vitória esmagadora sobre os cruzados era a justificativa de Saladino para os anos de luta pela unificação do seu povo. They drank the cup of fate, and the spears courted them. The horses' hooves massed dust clouds for them, merged together by the thunder of neighing horses, with the lightning of polished swords flashing alongside them. This was a hard day for the unbelievers. God decreed the victory of our faith. Saladino devastou o reino cruzado e as cidades de Acre, Cesária e Jafa foram subjugadas. Em outubro de 1187, o exército muçulmano chegou à cidade de Jerusalém. Acampados nas muralhas da cidade, os homens deram início ao cerco. Dentro dos muros, os cristãos sabiam que não tinham chances contra Saladino e seu exército. A saída foi travar uma guerra psicológica. Caso o sultão atacasse, os moradores destruiriam a mesquita de Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados do islamismo. Saladin thought about this. He decided to take a prudent line of action. He would spare the Christians if they paid a ransom. This was agreed, and Saladin entered the holy city, his goal, his target, in peace. For our Lord Saladin, this was a great victory. A great victory. The reason he is hero-worshipped in the Arab world is that he was the one who took back Jerusalem, made it an open city once again for believers of the book, and transformed the fortunes of that world. Jerusalém voltava para as mãos muçulmanas de forma pacífica, ao contrário da ocupação cruzada 88 anos antes. As notícias da derrota cruzada na Batalha de Hattin, e principalmente da tomada de Jerusalém, repercutiu no mundo ocidental. Logo em seguida, o Papa Gregório VIII fez um comovente apelo para promover a Terceira Cruzada. Anyone of sane mind who does not weep would seem to have forgotten not only his Christian faith, but even his very humanity. With those savage barbarians thirsting after Christian blood and using all their force to profane the holy places and banish the worship of God from the land. Os maiores líderes da Europa uniram forças para recuperar a cidade sagrada de uma vez por todas. Em maio de 1189, um exército de 100.000 homens deixou a Alemanha sob o comando de Frederico Barba-Ruiva. Mas Barba-Ruiva morreu afogado em um estranho acidente na travessia de um rio. Grande parte do exército perdeu o ânimo e voltou para casa. O incidente deu a liderança do exército a Ricardo I, o jovem de 33 anos, recém-coroado rei da Inglaterra. Um imposto batizado de dízimo de Saladino
foi criado para financiar a Terceira Cruzada. Ademais, Ricardo vendeu castelos, vilarejos e títulos de nobreza para garantir a compra do melhor equipamento bélico da época. Dizem que ele teria vendido Londres, se pudesse. O rei estava decidido a não repetir o fracasso da Segunda Cruzada e promover a mais bem organizada e equipada campanha até então. Após 14 meses de preparativos, Ricardo partiu rumo à Terra Sagrada na Terceira Cruzada. Enquanto isso, seguro de seu poder, Saladino decidiu soltar seu prisioneiro Guy de Lusignan, na certeza de que o reino cristão nunca mais ofereceria a ameaça. Guy quebrou a promessa feita a Saladino, reuniu o restante de seus homens e partiu para a reconstrução do reino. O porto de Acre sucumbira às forças de Saladino logo após a tomada de Jerusalém. Mas com um exército de 400 cavaleiros e 7.000 soldados de infantaria, Guy estava determinado a retomá-lo. Os muçulmanos da cidade bombardearam os invasores com pedras e até partes humanas. Saladino ficou sabendo do cerco e enviou seu exército para ajudar na defesa da cidade. A chegada das forças do sultão impediu a invasão cruzada. Durante 2 anos, muçulmanos e cristãos travaram uma batalha intermitente. Guy sabia que sozinho não acabaria com o impasse, mas a ajuda logo chegaria. Ricardo e seus 17.000 soldados estavam a caminho. Ricardo e seus homens foram uma fonte de inspiração imediata para o combalido exército cristão. O rei assumiu o controle da batalha e acabou com o impasse algumas semanas depois. Levadas em partes e montadas no local, as máquinas de cerco permitiam um bombardeio eficaz e serviam de escada para os cruzados. Mas os registros revelam como Saladino foi capaz de conter as enormes torres. Um soldado sírio ensinou ao sultão a receita do fogo grego, um tipo de napalm medieval. Feita com óleo cru e resina de madeira, a substância queimava vorazmente o que estivesse no caminho. A cada arremesso, uma chuva de fogo grego caía sobre os cruzados. De repente, Ricardo estava na defensiva e suas 3 torres gigantes incendiavam. Sem as máquinas de cerco, Ricardo precisava de uma nova e urgente estratégia. O rei ofereceu aos soldados 4 moedas de ouro por cada pedra removida da base de uma das torres. Depois de 5 semanas de luta, o exército de Ricardo invadiu a cidade e tomou 2.700 homens de Saladino como reféns. A ascensão meteórica do sultão foi interrompida. Baha al-Din testemunhou o impacto que a derrota causou no líder muçulmano. I came into Saladin's prisons. It was like a parent bereft of a child. I offered him what comfort I could and exhorted him to think of his duty to Palestine and Jerusalem, and to save the Muslims left in the city. A tomada de Acre foi uma grande vitória para Ricardo e os cruzados.
Sua coragem em campo percorreu o mundo cristão e lhe rendeu um novo nome: Ricardo Coração de Leão. A Terceira Cruzada estava livre para recapturar a cidade sagrada. Mas primeiro, era preciso negociar os milhares de reféns. O rei mandou um ultimato para Saladino. Os homens seriam libertados em troca de 200.000 moedas de ouro e do relicário com os fragmentos da cruz de Cristo. A conduta de Ricardo naquele dia entrou para a história como um dos episódios mais cruéis de todas as cruzadas. The enemy brought out the prisoners for whom God had decreed martyrdom. With the sword, they killed them in cool blood. Para Saladino, era essencial deter a marcha de Ricardo Coração de Leão. Do contrário, ele perderia Jerusalém e o controle do mundo islâmico. A Terceira Cruzada se tornou uma guerra de determinação entre dois grandes homens, Ricardo e Saladino, ambos guerreiros, diplomatas e estrategistas da mais alta classe. Decidido a entrar em combate com os cruzados, Saladino atacava o inimigo com insistência, mas Ricardo seguia irrefreável. Ricardo chegou muito perto da cidade sagrada. Ricardo temia que seus homens exaustos não conseguissem tomar Jerusalém e defendê-la do enorme exército muçulmano liderado por Saladino. Era o fracasso da maior missão da Terceira Cruzada: retomar a cidade sagrada. As cruzadas tiveram retornos periódicos nos 100 anos seguintes, mas o entusiasmo pela tomada da Terra Santa foi aos poucos diminuindo. A cidade de Acre, último posto cristão, foi dominada pelos muçulmanos em 1291. Os 2 séculos de ocupação cruzada na Terra Santa chegavam ao fim, mas as feridas psicológicas